Lucas capítulo 8, versículo 28, diz assim: E aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. Irmãos, ontem eu comentei esta mensagem, mas você vai ver que, você que acompanhou, você vai ver que tem muita coisa aqui que Deus nos deu hoje. Aqui diz a palavra que Jesus levou Pedro, Tiago e João e subiu ao monte com eles. E qual era o propósito? Oração. É interessante que Jesus, naquele momento, ele não chamou os 12, que Jesus também orava com os 12. Mas naquele momento, Jesus levou em particular 3. Por quê? Porque Jesus tinha um propósito em tudo isto. Jesus queria mostrar algo sobrenatural a eles. Jesus queria mostrar a sua glória para eles. Jesus queria que eles vissem algo diferente, algo do reino, algo glorioso. Nós devemos estar atentos que Jesus também nos chama para orar. Jesus quer que a gente tenha um particular com Ele. Jesus quer que a gente tenha uma intimidade com Ele. E quando isso acontece, quando a gente faz isso, principalmente quando somos despertados por Ele, é porque Ele quer mostrar algo glorioso, algo sobrenatural. Então esteja atento quando Jesus também te levar. Como assim, pastor? Quando Ele te chamar para orar, quando Ele te chamar para buscar, naquele momento, abra mão de tudo. Faça como Pedro, Tiago e João, que renunciaram tudo o que eles estavam fazendo naquele momento para subir ao monte com Jesus e para ter comunhão com Ele, para ter intimidade com Ele. Aqui está o segredo. Jesus, Ele chama eu e você também para esse particular, para esta comunhão, porque Ele quer mostrar coisas tremendas, gloriosas, maravilhosas para nós, pessoal. Em o nome de Jesus. Às vezes você diz assim, pastor, eu estou às vezes dormindo e na madrugada eu perco um sono. Eu não entendo. Então é Deus te chamando. É Deus te levantando para que você fale com Ele, para que você abra mão de tudo naquele momento e vai adorá-lo, e vai ter comunhão com Ele. Deus quer te mostrar alguma coisa. Deus quer te dirigir. Deus quer fazer com que você escolha, tome uma direção segundo o propósito dele. Ele quer mostrar algo sobrenatural para você. Então você precisa abrir mão daquele momento. Outra coisa importante, às vezes você pode estar até no trabalho, você pode estar dentro do carro, você pode estar no mercado, você pode estar dentro de uma loja. Quando vier aquele desejo de orar, de buscar, é Jesus te levando em particular, levando você ao monte espiritual, ao monte da oração, para falar com você e para que você fale com Ele. Ele quer naquele momento intimidade, comunhão. Então você precisa fazer o quê? Você precisa arrumar um lugar para orar, para buscar naquele momento, porque algo sobrenatural Deus quer fazer. Deus quer te mostrar. E eu vou continuar mostrando aqui para vocês no nome de Jesus. Diz assim no versículo 29, e estando ele orando. É interessante notar que Jesus era de oração. Jesus era uma pessoa que tinha comunhão com Deus e ele não dependia da oração dos outros. Ele mesmo tinha o seu particular com Deus, com a sua própria voz. Ele clamava a Deus, clamava ao Senhor, tinha comunhão com o Espírito de Deus. E olha que Jesus está mostrando aqui o lado humano, lembrando bem que Jesus, ele não veio como Deus, ele se esvaziou da sua glória e veio como homem. E como homem ele precisava orar, ele precisava jejuar, ele precisava conhecer as Escrituras, meditar. Então, nós podemos fazer as mesmas coisas que Jesus fez, diz a palavra, se a gente crê. E uma delas é a oração. Então, Jesus orou. Jesus, você se lembra quando em João capítulo 11, quando Jesus, ele agradeceu ao Pai, dizendo, Pai, obrigado
para me ouvir, o Senhor sempre me ouves. Porque antes de ressuscitar Lázaro, ele tinha falado com o Pai algo a respeito daquela situação. Você também vai ver Jesus orando em vários outros lugares. Teve um momento que Jesus estava orando e todo mundo estava procurando Jesus, inclusive os discípulos. E quando os discípulos o encontraram orando, eles disseram para Jesus: Senhor, todo mundo está te procurando. Ele falou: olha, eu vim fazer a vontade do meu Pai. A gente vai para outro lugar. Irmãos, a gente tem que estar atento. Se Jesus orava, se Jesus buscava, se Jesus tinha comunhão, se Jesus buscava o Espírito de Deus, irmãos, conosco não será diferente. Nós temos que buscar a presença de Deus, nós temos que ter uma comunhão com Deus, em o nome de Jesus, porque quem ora resplandece, quem ora brilha, quem ora faz a diferença. Olha o que diz aqui na continuação do versículo 29. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e o seu vestido ficou branco e muito resplandecente. Olha aí, quem ora vai resplandecer, vai brilhar, vai fazer a diferença e vai ser notório. Vai ser notório porque quando a pessoa está em comunhão, quando a pessoa busca a presença de Deus, você pode ter certeza que há um brilho diferente nela e é de dentro para fora. Resplandece a glória de Deus na vida da pessoa. Quando Jesus estava ali em comunhão, buscando a presença do Pai, diz a palavra de Deus que o seu rosto se transfigurou, o seu rosto mudou. Você se lembra de Moisés, quando ficou 40 dias e 40 noites buscando a Deus ali, buscando a direção de Deus, buscando os mandamentos de Deus? A Bíblia diz que quando ele descia do monte, irmãos, ele desceu do monte, precisaram colocar um véu no rosto dele. Olha que coisa gloriosa, olha que coisa tremenda, irmãos. Deus seja louvado. E isso passou a ser cotidiano. Irmãos, toda vez que ele entrava na presença de Deus, o rosto dele brilhava. Imagine agora onde nós vivemos numa melhor aliança. Não é somente o rosto, mas, irmãos, é o espírito, a alma e o corpo resplandece, brilha. Então, quando a gente faz isso, quando a gente busca Deus, isso vai acontecer conosco. Em um nome de Jesus Cristo, nós vamos resplandecer. Nós precisamos buscar a presença de Deus. Nós precisamos buscar o Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Quem já é batizado, falar em línguas estranhas. É necessário, é importante, meus irmãos. Em um nome de Jesus Cristo, nós vamos ter uma vida com Deus. Nós vamos ter um semblante diferente, um brilho diferente. A Bíblia diz que quando Ana, antes de orar, estava deprimida, chorando, porque ela não tinha um filho, era zombada, era humilhada. Mas a partir do momento que ela tomou uma decisão de buscar a Deus, a Bíblia diz que depois daquela oração, o semblante dela já não era mais o mesmo. Há uma diferença, irmãos, para quem busca a Deus, para quem serve a Deus. É notório numa reunião de oração, quando acaba, irmãos, as pessoas, você pode perceber o brilho no rosto da pessoa, nos olhos da pessoa. É diferente. É diferente, é algo glorioso e é disso que nós precisamos, é dessa unção que nós precisamos resplandecer a glória de Deus, nós precisamos, irmãos, ser luz, e isso só irá acontecer a partir do momento que tivermos essa comunhão com o Espírito Santo, em o nome de Jesus. E continua dizendo, olha que coisa gloriosa, versículo 30, e eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias. Outra coisa gloriosa aqui, eles viram um milagre tremendo, eles viram um milagre glorioso. Eles viram Elias e Moisés. Alguém pode dizer, mas pastor, Elias já estava morto há muito tempo, como também o profeta Elias, ele já tinha sido arrebatado numa carruagem de fogo. Mas como que eles agora aparecem ali e falando com Cristo? Que negócio é esse, pastor? Sabe que Deus queria mostrar para Pedro, Tiago, João, a manifestação do reino de Deus, da glória de Deus. Jesus queria ter esse particular com eles, para mostrar coisas referente ao reino dos céus. Irmãos, e quando nós também temos essa comunhão, não vai ser diferente.
diferente. Irmãos, eu me lembro de um certo pastor. Irmãos, de vez em quando ele conta sobre isto, que uma certa vez ele estava orando, buscando a Deus, passou a noite toda orando, buscando a presença de Deus. E no outro dia, uma pessoa o encontrou e falou assim: eu vi você orando aí a noite toda. E só uma pergunta, quem era a pessoa que estava com você? Você estava com outra pessoa, né? Essa pessoa, né? Ele falou assim: não, eu estava sozinho buscando a Deus. Não, eu vi alguém contigo. Ele falou: não. Aí depois ele entendeu que era o anjo de Deus. Ô irmãos, quando a gente se entrega, quando a gente se rende, quando a gente busca, você pode ter certeza que algo sobrenatural vai acontecer conosco. Em o nome de Jesus, vai haver a manifestação do reino dos céus, do reino de Deus, aonde quer que estejamos. Ali ele estava no monte da oração. Não importa o lugar, o importante é orar. E não importa onde quer que seja. Ô irmão, você pode estar orando dentro do seu quarto, você pode estar orando no carro, você pode estar orando na sala, você pode estar orando na rua, não importa onde seja, a glória de Deus vai se manifestar, você vai ver. Ali simbolizava Moisés, né? Moisés e Elias simbolizavam o quê? Moisés simbolizava a ressurreição dos mortos. Ele simboliza isso. E o profeta Elias simboliza o arrebatamento da igreja. Por quê, pastor? Porque Moisés morreu e o Elias foi arrebatado. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, quem morreu em Cristo, diz a palavra de Deus, subirão primeiro e vão se encontrar com Jesus. Eles vão ressuscitar. E logo em seguida, quem está vivo vai ser arrebatado. Então, o que vai acontecer quando Jesus voltar? A ressurreição dos mortos, aqueles que morreram em Cristo, e o arrebatamento da igreja. E para sempre estaremos com o Senhor. Irmãos, tem coisas gloriosas. Deus colocou algo no meu coração, irmãos. Eu vou colocar em prática algo que Deus colocou no meu coração. Nós vamos, irmãos, nos reunir com o povo da igreja, as pessoas que quiserem participar, de repente até numa live mesmo, buscar a presença do Espírito Santo, a unção de Deus, mas na igreja a gente vai implantar isso. Muitas das vezes nós só estamos pedindo, muitas das vezes nós só estamos, Deus me dê, mas em nenhum momento a gente está se doando. Não que é errado pedir, porque ele mesmo diz, pedir e dar-se-vos-á. Não, mas a questão não é isto. A questão é porque as pessoas não estão se envolvendo com Deus, não estão tendo comunhão com Deus. Tem alguns que não têm nem força para orar. Já vou mostrar aqui algo forte, algo tremendo aqui. Mas eu tenho a certeza que o Senhor, irmãos, tem algo glorioso para fazer nas nossas vidas. Deus espera a manifestação dos filhos de Deus, porque o mundo está gemendo, a terra está gemendo e precisa da manifestação dos filhos de Deus, da glória de Deus. E Deus conta comigo, conta com você. Assim como ele levou Pedro, Tiago e João a um monte da oração, ele quer nos levar para fazer a mesma coisa. Em nome de Jesus, ele quer mostrar coisas para mim, para você, algo sobrenatural, algo particular. Irmãos, ele quer derramar mais unção, ele quer derramar mais virtude, ele quer fazer coisas gloriosas, mas para isso a gente precisa se render. A gente precisa buscar, em nome de Jesus, dessa sede. Jesus disse: aquele que tem sede, vem a mim, beba, e que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Glória! Isso ele disse do Espírito Santo. Vale a pena, irmãos, a gente se render. Vai ser glorioso a gente, irmãos, não olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas buscar essa comunhão, buscar essa intimidade com o Espírito Santo. Aí nós vamos fazer a diferença nesse mundo, nós vamos fazer a diferença na nossa casa, nós vamos fazer a diferença no nosso bairro, no nosso ministério. Deus vai operar grandiosamente em o nome de Jesus. E diz mais, versículo 31 diz assim: os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual vinha de cumprir-se em Jerusalém. Irmãos, eles apareceram em glória, tanto Moisés como Elias. Enquanto isso ali, Jesus estava se resplandecendo, glorioso. E Moisés e Elias apareceram em glória, no esplendor, cercados do brilho celestial, da luz do Altíssimo. Que coisa gloriosa, meus irmãos.
Quando nós estamos na presença de Deus, é isso que acontece. Por isso que o diabo ele fica apavorado. O diabo treme diante de uma pessoa que tem comunhão com o Espírito Santo, que busca a presença de Deus. O diabo sabe que aquela pessoa ela é cheia de unção, que tem fogo do Espírito Santo, que é cheia de poder e da virtude. E ele treme de uma igreja que ora, de um povo que busca, porque quando a pessoa busca poder, ela vai liberar poder quando orar, quando interceder, irmãos. Irmãos, quando ela orar, o poder de Deus vai se manifestar, coisas gloriosas irão acontecer. Em um nome de Jesus Cristo, Deus é fiel. E diz aqui que eles apareceram em glória e falavam com ele da sua morte. Olha que coisa interessante. Claro que Jesus sabia disso, mas eles apareceram ali para falar que o tempo de Jesus estava próximo, que Jesus tinha que partir, que Jesus tinha que morrer. E para que isso se cumprisse, ele tinha que ir a Jerusalém. Ele tinha que ir para lá. Muitas das vezes, numa manifestação da glória de Deus sobre nós, Deus vai nos dar uma missão que aparentemente é doído, que aparentemente é ruim, que aparentemente é complicado, que vai nos machucar e às vezes vai até nos ferir. Mas eu quero dizer para você, isso é a marca de Cristo. Isso é a marca do Senhor Jesus Cristo. Não tenha medo de enfrentar aquela missão que Deus te deu, por mais que você seja ferido, por mais que você seja chicoteado, por mais que você seja machucado, não temas, por mais que você seja zombado, riem de você, cumpra a missão. Talvez pode ser até desagradável, como foi para o nosso Cristo. Você imagine ele enfrentar a cruz, imagine ele ser pendurado naquela cruz, todo ensanguentado. Você sabe que ele apanhou antes, ele foi moído, ele foi linchado. Imagine, mas ele tinha que passar por tudo aquilo para que o propósito de Deus se cumprisse. E qual era o propósito? De salvar a humanidade. Alguém tinha que pagar o preço. No Antigo Testamento, quando a pessoa pecava, ela tinha que pagar pelo pecado, vamos dizer assim. Ela tinha que oferecer uma oferta, um sacrifício, um holocausto, um cordeiro. Mas, irmãos, Jesus fez tudo isso por nós. Nós não precisamos pagar mais pelos pecados. Jesus pagou por nós, morrendo naquela cruz. Irmãos, se pecarmos, é só confessar. Ou se a gente confessar e não esconder, confessar, Deus, misericórdia, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, perdoa os meus erros, Senhor, me lava com teu sangue. Senhor, eu caí, alguém pode dizer. Senhor, eu fiz coisa errada. Senhor, eu vi que não deveria de ver. Senhor, tem misericórdia da minha alma. Meu Deus, quando você faz isso com sinceridade, o sangue de Jesus purifica. Porque Jesus, ele pagou esse preço. Jesus é o nosso Senhor, é o nosso herói, é o nosso Deus. O Criador sendo pendurado naquela cruz por amor a nós. O Filho do Altíssimo, o Emanuel. Irmãos, que coisa tremenda, que amor. Ele provou o seu amor para conosco. Ele levou nossas doenças, ele levou nossas enfermidades. Imagine, pessoal, uma pessoa que sofre com vários tipos de enfermidades e doenças no seu corpo. Jesus levou todas as maldições, todas as doenças, todas as enfermidades no seu corpo. Além de estar pendurado naquela cruz, ele levou, irmãos, além dos pecados que causam separação entre nós e Deus, ele levou todo tipo de doença para que a gente tenha saúde. Irmãos, ele levou os nossos pecados para que possamos nos reconciliar com Deus, ter vida com Deus. Nós não somos perfeitos, às vezes falhamos. Irmãos, mas a misericórdia do Senhor não tem fim. Jesus é bom. E foi falado para ele, você tem que ir para Jerusalém para cumprir o propósito de Deus. Você tem que morrer para dar vida eterna para aqueles que vão crer. E Jesus pagou esse preço. Esse versículo é tão lindo, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Louvado seja Deus. E continuando, diz assim, pessoal, e Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. A Bíblia diz que
Pedro, Tiago e João estavam carregados de sono, lutando contra o sono, dormindo. Eles perderam muita coisa. Oh, irmãos, muitas das vezes estamos perdendo muita coisa de Deus, coisas gloriosas, sobrenaturais, porque não oramos, não buscamos, não adoramos em espírito e em verdade. Não nos rendemos a Deus como deveríamos de nos render. É fácil pedir, não que seja errado, mas o melhor é se render e falar assim: eu estou aqui para te adorar, para te buscar, eu quero a tua vontade. E ali você louva, você adora, e você vai buscando. Eu quero a tua direção, eu quero o teu querer, tira de mim o que não te agrada. Você vai buscando, vai falando com Deus, e Deus vai se manifestando. Aqui, irmãos, eles dormiram. É interessante notar que não foi a primeira vez. As pessoas estão perdendo muita coisa boa de Deus. Hoje as pessoas não têm mais tempo para nada. Tem pessoas que dizem assim: eu estou cansado, eu trabalhei o dia todo. Então, deixa um pouquinho para Cristo. Separa um tempinho para o Senhor. Ele merece o melhor, Ele merece as nossas primícias. Nós devemos buscar a Deus diariamente. Praticar Mateus 6,6. Ah, mas se sobrar tempo eu busco a Deus. Se não sobrar tempo eu não busco. Misericórdia. Será que é isso que Ele merece? Será que vale a pena ficar se matando e não ter tempo para orar e para buscar? Será que Deus merece isso? Ele tem que ser prioridade. Por isso tem muita gente perdendo. Tem muita gente agindo mais na razão. Não é errado ser Marta, mas o errado é só ser Marta e não ser Maria. Tem que haver um equilíbrio. Tem que cuidar dos seus afazeres, mas também tem que cuidar do espiritual. Eu tenho os meus afazeres, mas eu tenho que cuidar do meu espiritual. Há um equilíbrio. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de amor, de fortaleza e de moderação, quer dizer, de equilíbrio. Temos que ter essa vida equilibrada. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Eu tenho certeza que não é perca de tempo a gente orar e buscar Deus. Não, mas tem que fazer isso, fazer aquilo. Eu te garanto que se você se separar para Deus, não vai ser perca. De jeito nenhum. Vai ser um ganho tremendo. Em nome de Jesus. Porque tem coisas que você pode deixar para depois. Deus não. Deus é prioridade. É primícia. Ele merece o melhor da gente. Em o nome de Jesus. E diz que eles estavam carregados de sono. E quando eles despertaram, viram a glória de Jesus e os dois varões. Eles viram Jesus se resplandecendo. Imagine que cena. Imagine que coisa gloriosa. Quem já teve algumas experiências com Deus sabe do que eu estou falando. E é interessante notar que eles viram também Moisés e Elias. Porque o próprio Pedro ele vai falar sobre isso. Senhor, bom é estarmos aqui. E é bom mesmo. Como é bom estar na presença de Deus. Na presença de Deus, abundância de alegria. O próprio Moisés disse lá no deserto: se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Se a tua presença não for conosco, nós não vamos sair daqui. Ele preferia ficar no deserto com Deus do que caminhar para a terra prometida, tomar posse da terra prometida, da bênção, do que ficar sem Deus. Ele preferia ficar com o Senhor. A presença de Deus é insubstituível. A presença de Deus, ela é gloriosa. Oh, irmãos, ela resplandece. E ele viu essa coisa gloriosa, experiência com Deus. Deus quer que cada um tenha a sua. Aí diz: e aconteceu que quando aqueles se apartaram, dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que estejamos aqui. E façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. Olha que coisa tremenda. Ele não sabia o que estava dizendo, mas ele viu ali Elias e Moisés. Ele viu a manifestação do reino de Deus e falou assim: vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui. E eles reconheceram Moisés e Elias. Isso mostra algo sobrenatural do reino de Deus. Um dia,
a gente que crê em Cristo, nós vamos morar no céu. E também nós vamos ver Moisés, vamos ver Elias, vamos ver Davi, Jacó, Abraão, aqueles que nós conhecemos que morreram em Cristo. Nós vamos estar para sempre com o Senhor. Deus queria mostrar isso para eles e queria que isso fosse escrito para que a gente acredite que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Senhor, que Ele é Rei, em o nome de Jesus, que Ele veio trazer vida eterna. Aí continuando diz, pessoal, e dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. Entrando eles na nuvem, temeram. Irmãos, algo glorioso aqui aconteceu. Quando Pedro disse isso, bom é que façamos 3 tendas, ele não entendeu que a prioridade é Cristo. E aqui vem uma nuvem e os envolve. A nuvem da glória de Deus. E eles temeram. Irmãos, quando a presença de Deus se manifesta, quando algo sobrenatural acontece na nossa vida, vem o temor. Você sabia disso? Quanto mais você se aproxima de Deus, mais temente você fica. A presença dele te convence de pecado, de justiça, de juízo. Você se lembra que quando Pedro, depois de uma grande pesca maravilhosa, Jesus, Pedro falou para Jesus assim, Senhor, afasta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Olha que coisa, porque a presença de Jesus trouxe convicção de pecado. Tem muitas pessoas que a gente não consegue enxergar algumas coisas, mas na presença de Deus ela enxerga. Porque a luz de Deus tudo esclarece e mostra. Tem muita gente que não quer se aproximar de Deus, como disse Jesus, para que não sejam mostradas as suas falhas. Leia lá João capítulo 3. Muitos não querem orar, se aproximar, porque Deus mostra. E as pessoas, se fossem tão inteligentes, faziam isso. Porque Ele é o único que pode nos socorrer. Nós, irmãos, estamos vivendo debaixo de uma tentação muito grande. Eu tenho uma revelação que estou para pregar, que Deus me deu hoje. Irmãos, nós estamos debaixo de uma provação muito forte. E nós precisamos de Cristo, da força de Deus. E isso vem com a comunhão. Quando a comunhão não é plena, não é perfeita, nós sentimos medo, nós ficamos apavorados diante de qualquer situação, diante do inimigo. Mas quando estamos em comunhão com Deus, nos sentimos fortes. Por isso que a Bíblia diz, digo fraco, eu sou forte. Só que, continuando, diz, e saiu da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Vocês entenderam? Moisés foi um grande homem de Deus? Foi. Oh, glória! E como foi? A Bíblia diz que, como Moisés, não houve outro como Moisés que viu a Deus face a face. Profeta Elias foi um grande homem de Deus? Foi, o profeta do fogo. Mas nós não temos que seguir Moisés nem Elias. Eles foram instrumentos de Deus. Eles foram vasos de honra para Deus. Mas a glória pertence ao Senhor. A glória, Deus não dá para ninguém a glória dele. Graças a Deus, nos dias de hoje, por vários homens de Deus, mulheres de Deus, que Deus tem levantado para fazer a tua obra. São instrumentos. Mas não é para ser adorado, para ser aplaudido, para ser seguido. Quem tem que ser seguido é Cristo, é o Senhor. Em o nome de Jesus. Porque a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. É como disse o apóstolo Paulo, algo muito importante. Sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Tem gente que não imita Cristo, e a pessoa quer imitá-la. Como que a pessoa diz que está imitando Cristo se tem ódio no coração? Fica humilhando as pessoas. Fica menosprezando as pessoas. Despreza as pessoas. Fala mal das pessoas. Imagine isso no ambiente dentro da igreja. Imagine. Porque o apóstolo Paulo, ele procurava imitar a Cristo. Ele falou, vocês podem me imitar se eu imitar a Cristo. Se eu estiver na palavra, me imite.
Irmãos, porque o único que dá vida eterna é Cristo. Graças a Deus por Davi, pelo Abraão, pelo Isaac, pelo Jacó. Mas nosso Senhor, nosso Salvador é Cristo. É Jesus. Claro que temos carinhos por homens de Deus, mulheres de Deus. Não é isso que eu estou falando. Que a gente vê que são vasos de honra, que são pessoas que se consagram, que se rendem a Deus. Glória a Deus, que ama verdadeiramente, sem hipocrisia, que não faz as pessoas de massa de manobra. Glória a Deus, que existem essas pessoas amadas e queridas, em o nome de Jesus. Mas Senhor e Salvador é Cristo. A Ele ouvi. Entendeu, Pedro? Entendeu, Maria? A Ele ouvi. Ouça o que Ele tem te falado. Graças a Deus pelos escritos de Moisés, que Deus usou para escrever. Graças a Deus por grandes homens de Deus, como o próprio apóstolo Paulo. Mas eu quero dizer que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Tem muitos que querem ser aplaudidos. Tem muitos que querem ser curtidos. Tem muitos que querem ser reverenciados. Mas um dia nós vamos estar diante de Deus. Herodes não deu glória a Deus e morreu comido de bicho. Isso é muito triste quando isso acontece. Mas a Jesus toda a honra e toda a glória. Ouça Cristo, ouça a palavra dele, viva a palavra dele, vale a pena ouvir Jesus. Somos falhos, é verdade, não somos perfeitos, mas graças a Deus que ele nos faz, nosso Deus, triunfar em Cristo Jesus. Deus é bom, Deus é misericordioso. E aqui mostra um apóstolo falhando, porque ninguém é perfeito. Quando a nuvem os envolveu, eles temeram. Viu aquele respeito, viu aquele temor. Porque quando estamos na presença de Deus, nós sentimos isso. Ainda mais quando algo sobrenatural acontece. Nós nos irradiamos. Nós brilhamos o brilho de Cristo, a luz de Cristo. Porque Jesus fez isso. E ele orando, resplandeceu, brilhou. Oh, irmãos, tenha uma comunhão com ele. Você vai brilhar, você vai resplandecer, onde quer que você esteja. Mesmo se você estiver numa missão que Deus te deu, que é doído. Oh, irmãos, é dolorido, é desagradável. É verdade, para Jesus foi também. Mas ele lutou em oração e venceu aquilo. E foi, irmãos, para Jerusalém. E você já conhece a história. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Deus seja louvado. Ele veio ser a causa de salvação de todos, em o nome de Jesus. E eu finalizo. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se. E por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinha visto. Irmãos, quando Elias e Moisés desapareceram, ficou só Jesus. Aí eles entenderam. E eles não falaram nada do que tinha acontecido, porque em outra passagem, Jesus falou, por enquanto não fale nada, enquanto o Filho do Homem não for glorificado. E eles guardaram o segredo entre si. Só que depois Pedro falou. Oh, irmãos, que coisa gloriosa. Oh, irmãos, que unção tremenda que Deus está derramando. Se a gente se render e buscar, Deus vai dar tanto para a gente. Nós precisamos de avivamento. Eu preciso, você precisa de avivamento. Voltar àquela vida espiritual, voltar àquela santidade, voltar àquela virtude de Deus. Resplandecer, ou irmãos, orar, expulsar demônios, interceder, ou fazer o que tem que ser feito para Deus. Mas muitas coisas nos deixaram distraídos e perdemos o foco. Mas temos que voltar. Temos que voltar. Porque senão nós vamos ter uma vida de altos e baixos. Não, Deus quer santidade. Deus quer derramar unção, poder. E quando precisarmos da sua misericórdia e perdão, Ele vai nos dar. Irmãos, talvez você está debaixo de uma tentação muito grande. Jesus, enquanto Ele viveu aqui, Ele foi tentado em tudo. Em tudo. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Ele nunca pecou. Por isso
que ele é o único que pode socorrer os que são tentados. Porque ele sabe que nenhum pecado choca ele, nenhum pecado, um pensamento, uma atitude, um desejo. Às vezes a pessoa está enfrentando uma luta interna muito grande, é uma batalha, mas Deus conhece os pensamentos e a intenção do coração, da sinceridade. E ele vem e entra, liberta, derrama unção, virtude. Porque imagine Jó, quando Deus falou, você vai orar pelos seus amigos. Jó poderia dizer, Senhor, mas Senhor, eu estou de luto. Senhor, eu estou doente. Eu estou cheio de tumores. Meu corpo está cheio de pus, cheio de ferida. Bichos estão saindo da minha pele. Olha a minha situação. Como que eu vou orar? Olha a minha situação. Então a gente não tem que olhar para isso. Porque o poder não é nosso, é de Cristo. Nós somos só vaso. Mas olha o que Deus fez. Jó obedeceu, não questionou. Talvez você está aí, mas quem sou eu? Eu sou tão falho, eu não sou perfeito, então é você mesmo. É você mesmo que Deus escolheu. É você mesmo que Ele quer que você tenha comunhão com Ele, que tenha intimidade com Ele. Porque a partir do momento que a pessoa se acha, se exalta, esse aí para Deus não é justificado. Pelo contrário, vai ser humilhado. É de você que Ele quer, de um coração quebrantado, que reconhece que é falho, que não é perfeito. Como disse o apóstolo Paulo, ele reconhecia às vezes as suas lutas, as suas fraquezas, mas ele diz, digo fraco e eu sou forte. Graças a Deus por isso. Deus não trabalha com aqueles que se acham santos, perfeitos. Ele trabalha com os humildes e com os sinceros. Eu senti de Deus trazer essa palavra. Deus disse, ouvi. Esse é o meu amado filho. A ele ouvi. O amado Cristo. O amado Deus. Oh, glória. Que culto maravilhoso aqui. Que unção tremenda. Eu quero orar. Eu quero orar. Quero que você feche os teus olhos. Algo sobrenatural vai acontecer contigo aí. Vai acontecer algo bom aí. E eu creio que já está acontecendo. Mas vai acontecer algo tremendo aí na sua vida. Eu quero que você feche os teus olhos. Em o nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu venho a Ti nesta hora, meu Pai. Te agradecer por esta palavra. Essa palavra, meu Deus, que veio inspirada pelo Teu Santo Espírito. Uma palavra de exortação, de consolo, de fortalecimento. Senhor, meu Deus, obrigado pela Tua bondade e misericórdia sobre nós. Queremos voltar a ter aquela comunhão. Queremos voltar a ter aquele primeiro amor, Deus. Nós queremos. Que o Senhor venha nos ajudar, meu Pai. Que o Senhor venha nos ungir. Que o Senhor venha, meu Deus, nos fortalecer espiritualmente. Pois queremos resplandecer a Tua glória e o Teu brilho e a Tua luz para os perdidos. Onde há trevas, nós queremos resplandecer a Tua glória. Em nome de Jesus, queremos que a Tua glória, a Tua luz apareça. Então, meu Pai, nos encha com a Tua graça. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros. Oh, meu Deus, perdoa os nossos pecados. Perdoa-nos as nossas fraquezas. Lava-nos com um sangue carmesim, nos deixe mais alvo que a neve. E socorre, Jesus, que está debaixo de uma tentação muito grande. Senhor, nós chamamos e nos ajude a voltar às primeiras obras, ao início de tudo, a nos render a Ti, a ter uma vida no Teu altar. Uma vida, meu Deus, prostrada aos Teus pés. Pois queremos ser cheios do Espírito Santo e da Tua presença. O Senhor quer fazer algo através de nós, mas para isso precisamos nos render e buscar o Senhor. Porque o Senhor quer mostrar coisas gloriosas, tremendas para nós. E cumpre o Teu propósito e o Teu querer. Em nome de Jesus. Eu venho pedir a Ti, meu Deus, que o Teu poder desça e venha destruir toda ação de Satanás, toda obra do diabo, tudo aquilo que atrapalha o Teu povo neste momento, toda cilada, em nome de Jesus. E que o Senhor nos dirija, Pai, nos dê a Tua graça e sabedoria, em nome de Jesus. Amém e amém.
Oh, glória a Deus! Oh, glória!